Meus nobres pares deputados presentes a essa sessão, na sessão de quinta-feira, eu me sinto, deputado Cabalmi, motivado. Eu gosto de ser deputado, eu gosto do parlamento, eu gosto da política, eu gosto, faço com dedicação, como Vossa Excelência e os nossos pares. Tenho o maior respeito e o maior orgulho, porque busco e faço a boa política, a política do bem, a política comprometida. Se isso não é a normalidade dos homens públicos no Brasil, isso é uma outra questão. E cabe às pessoas, cada um, deputado Pedro Kemp, nosso presidente nesse momento, fazer essa distinção sobre quem faz a boa política, quem é atuante, quem gosta aqui do parlamento, de parlare, de fazer o que nós temos que fazer. Eu fico instigado, eu gosto quando nós estamos aqui na tribuna fazendo um grande debate, debatendo as coisas importantes do nosso estado, do nosso país, dos nossos municípios, os temas relevantes que nós trazemos para cá. Isso é o principal, isso aqui é o mais importante, o melhor da boa política. Exercer o parlamento. Ser deputado é isso. Na minha avaliação, essa é a principal questão. Lógico que nós temos articulações políticas, nós temos que atender as pessoas, nós temos que conversar, nós temos que fazer a política no dia a dia, mas aqui é o lugar, aqui no parlamento, fazendo o que nós estamos fazendo nesse momento, de expressar os nossos pensamentos, de falar para as pessoas. Não ficar dentro da casinha, nós temos que sair da casinha mesmo, aqui, literalmente, falar para as pessoas o que nós pensamos, expor nossas opiniões. E hoje uma sessão interessante, que alguns temas aqui, no pronunciamento do deputado Pedro Kemp, eu quase tomei boa parte do tempo dele fazendo a parte. Mas isso que é no pronunciamento de Vossa Excelência também, deputado Cabalmi, mas isso é que é o interessante, o instigante. Primeiro, essa constatação, essa manifestação pública, natural de quem está aqui no parlamento, que busca fazer com devoção aquilo que se propôs. Segunda questão, alguns temas que vieram à tribuna, que foram tratados nessa tribuna hoje, extremamente relevantes, eu queria fazer apenas uma complementação em alguns. A questão que levantou aqui o deputado Pedro Kemp, do projeto de lei aprovado por essa casa, de autoria do deputado Jorge Takimoto, que cria regras no consumo e na venda de alimentos e bebidas nas cantinas públicas e privadas das escolas do nosso Estado. Efetivamente, é um retrocesso essa liminar que o Tribunal de Justiça concedeu a pedido da FEComércio, Federação do Comércio do nosso Estado. E é isso, deputado Cabalmi, que me deixa indignado às vezes, é que as pessoas, mesmo aqueles que vão para as ruas, mesmo aqueles que têm acesso à informação, à cultura, à educação da melhor qualidade, às vezes não conseguem fazer a leitura do que está por trás de tudo isso. E esse é o grande problema. Com todo o respeito que tenho ao Tribunal de Justiça do nosso Estado, isso é um retrocesso, vício de iniciativa nesse projeto. Não existe vício de iniciativa. É uma medida, no mínimo, protelatória, para fazer com que a casa aqui recorra, vá até uma instância superior, para ter uma decisão aqui, no mínimo, que vai demorar mais 3, 4, 5 anos, e durante 3, 4, 5 anos, nós continuamos envenenando as crianças do nosso Estado e atendendo o interesse de meia dúzia de pessoas. Dono de empresas que vendem salgado, que envenena, que vende bebida, que envenena. É isso que nós estamos atendendo com essa decisão do Tribunal de Justiça. Uma lei que foi comemorada. Eu tentei, no outro mandato anterior, aprovar essa lei aqui. Sofri, aqui dentro do parlamento, um 3 campos, na verdade. Não me deixaram ir adiante com esse projeto de lei. Sentaram aqui, com os relatores,
nas comissões, no meu projeto, no mandato anterior, era o mesmo projeto do deputado Takimoto, atendendo apelos de fora daqui, atendendo apelo de pessoas que tinham interesse direto em vender essas porcarias para as crianças, para as nossas crianças do nosso estado. Quer dizer, meia dúzia vence um jogo em detrimento de toda uma sociedade. Quando nós voltamos para o parlamento agora, fiquei satisfeito, aprovamos o projeto do deputado Takimoto. A FEComércio apela, vício de iniciativa. Pelo amor de Deus, não precisa ser advogado para você perceber claramente, se nós não tivermos condições de legislar aqui sobre a qualidade da saúde das nossas crianças nas escolas, tem que fechar o parlamento, então. As iniciativas vai ser só do executivo, porque aí não tem vício. Com todo o respeito que eu tenho ao Tribunal de Justiça, não estou generalizando nada não, mas esse é um problema gravíssimo. Quando a gente quer avançar, quando se debate, se discute temas seríssimos, o tribunal vem de uma decisão, lógico que ainda é monocrática, porque é uma liminar, precisa ainda ir a plenário, e espero que isso seja revertido no pleno. É uma lei que beneficia todas as crianças, aliás, diga-se de passagem, deputado Marquinhos Trade, é uma lei que foi muito bem aceita pelos donos de cantinas, seja das escolas públicas ou particulares, praticamente todos já implementando isso. Agora a lei, na verdade, tem uma liminar que volta tudo atrás e pode voltar a vender os salgados, refrigerantes, um monte de problemas, um monte de alimentos ofensivos. Mato Grosso do Sul, como bem disse que o deputado Pedro Kemp, é um dos estados campeões em problema de obesidade infantil no Brasil. Pois não, deputado Marquinhos? Semana passada eu fiz um pronunciamento aqui na Assembleia, deputado Amarildo, justamente sobre a interferência do Judiciário e do Executivo nas ações do Legislativo. Se é verdade que Montesquieu falavam que são poderes independentes, todavia harmônicos entre si, eu não vejo mais como legislar, pelo menos no estado de Mato Grosso do Sul, porque todas as leis, exceto as comendas e exceto as homenagens, as condecorações, não estão tendo liminares no Poder Judiciário e nem veto do Executivo. Agora, o reclamo de Vossa Excelência vai justamente ao reclamo desse parlamentar, que também foi aprovada aqui aquela lei dos caixas de supermercado, que o sindicato dos supermercadistas, eles também ingressaram no Poder Judiciário e com a justificativa de vício de iniciativa, de que nós não poderíamos legislar na iniciativa privada, eles imediatamente foi concedido uma liminar. Agora, se a gente for buscar na seara jurídica, quando é que se concede uma medida liminar, e a gente sabe que são através de dois pressupostos, que é o periculum in mora e o fumus boniuris, é quando o desembargador bate os olhos no petitório e vê algo escandaloso. Aí se concede a liminar. Poxa, será que nós estamos assim tão distante das constituições, ou as nossas interpretações são tão diferentes das constituições deles? Porque eu não vejo como dizer que eu ingressei na iniciativa da rede de supermercado quando a relação é de consumo. Ela deixa de ser a iniciativa privada. A partir do momento que um supermercado te oferece, por exemplo, estacionamento coberto, o que ele está te fazendo? Ele está te atraindo lá para dentro. Então ele tem que ser responsável pelo estacionamento. A partir do momento que ele oferece uma promoção, e aí vem Vossa Excelência com a cantina saudável também. Então, esse parlamentar está com 3 leis pendentes no Judiciário. A do nome do consumidor no SPC e o Serasa, o nome do consumidor no pagamento de atraso da água e luz, que eles cortam e depois lançam no SPC e o Serasa, e agora do supermercado,
que também está em discussão na via judicial. E agora, Vossa Excelência, da cantina saudável. Em contrapartida, existem outras leis que até modificam o ICMS, que não é renúncia de receita, que diminui o valor do ICMS e são aprovadas e ninguém discute. Então, existem coisas e coisas que, eu não sei, o Nelson Trade dizia, não queira entender como é feita uma lei, porque se você quiser entender, vai ver como é feita uma linguiça, e aí você vai ver que elas são semelhantes. Obrigado, deputado Marquinhos Trade. Deputado Amarildo Cruz, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos para concluir o pronunciamento. Eu ia falar de 4 temas, do primeiro já... Mas deputado Pedro Kemp, deputado Marquinhos Trade, Vossa Excelência, ou a parte de Vossa Excelência é providencial, é exatamente. Eu fico pensando, na concessão da liminar, com todo respeito ao judiciário, mas nós temos que fazer essa discussão também, né? Porque muita gente fica com todo respeito e fica no respeito e não traz a questão para ser discutida. Vamos discutir, não tem problema discutir com o judiciário e divergir do judiciário. Aliás, esse aqui é o lugar para a gente fazer isso, nós temos proteção legal aqui em cima para fazer isso, não temos que ter receio. Nessa liminar concedida, exatamente aonde que está o perículo in mora? Onde? Eu não consigo... A fumaça do bom direito, deputado Marquinhos Trade, onde que está a fumaça do bom direito? Aliás, a fumaça do bom direito está exatamente na possibilidade de proibir às nossas crianças o acesso a essa alimentação nociva à saúde delas. Essa é a fumaça do bom direito, é exatamente o pensamento é inverso na lógica da concessão dessa liminar. É um absurdo, é um retrocesso. Então, para terminar, senhor presidente, às vezes a gente vê, com relação ao Supremo, principalmente nesses últimos julgados que vem fazendo, a gente vê comentários na grande mídia nacional, principalmente, dizendo, na verdade, o Congresso não está legislando e nós estamos tendo um judiciário que está legislando no Brasil por falta de ação do Legislativo para poder legislar. Isso no plano nacional. O que está acontecendo no nosso Estado é o contrário. Aqui nós estamos legislando, aprovando leis importantes para o nosso Estado, como aqui foram enumeradas pelo deputado Marquinhos Trade, mas o Judiciário não deixa as nossas leis ir adiante. Não adianta nós legislarmos, não adianta nós gastarmos dinheiro público com um monte de coisa para fazer essa casa funcionar, e na prática a produção mais importante que nós temos aqui é criar leis importantes para o nosso Estado avançar, para poder se democratizar, para poder ser mais justo com o seu povo, e o Judiciário impedir isso. Adianta? Nós vamos ficar aqui 4 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, que nem... E não vamos ter essa produção à altura daquilo que o povo espera de nós. E no final, o povo faz o julgamento, é sobre nós. O povo não questiona o judiciário. Então, se nós não tivermos a coragem de fazermos esse questionamento, nós que estamos sendo diretamente atingidos, porque somos os autores dessas leis, se nós não tivermos a coragem de fazer esse questionamento e esse enfrentamento, também não sei o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu espero que nós todos, a casa como um todo, porque o nosso papel aqui principal é legislar, além de fiscalizar e outras atribuições, é oferecer para a sociedade leis importantes e modernas que melhorem a qualidade de vida do cidadão como um todo. Muito obrigado, presidente.